mais e não um temos dia. um treinador, é Virou a isso? metade do mês. Segunda, 15 anos de dezembro já. Aí a pergunta que eu tenho que fazer para vocês é assim, sem treinador, faz o que pensando no Andrés Pereira? O Andrés Pereira está emprestado até o meio Quem do vai resolver? ano. Você, Ele eu? já disse que Resolve gostaria o de ficar treinador. no Flamengo. E aí a questão que eu tenho é a seguinte, se não renovar o empréstimo, renovar o empréstimo eu entendo que é o melhor dos mundos, tá? Eu acho um jogador de qualidade, teve a falha dele ali na final da Libertadores, mas eu com a caneta, já que não tem treinador, eu renovaria o empréstimo dele. Agora, em não renovando o empréstimo, Zé, aí a gente vai para aquela conta do Flamengo, do valor de 100 milhões, né, Pedro, que tinha para gastar. Mais de 100 milhões de investimento. Mas investimento pode ser multa do treinador. E aí, 20 e poucos no Andreas para ele permanecer. Essa decisão é uma decisão que vai ser um pouquinho mais para frente. Ah, boa a tela aí pra gente, ó. Contrato de empréstimo até... Enche a tela aí, por favor, porque eu não enxergo de longe. Contrato de empréstimo até junho de 22. Valor para transferência definitiva fica na casa dos 127 milhões de reais, né? Fazendo a conta. O Flamengo tenta convencer o United de aceitar 38 milhões. Nossa! O Andreas atuou. Chega a ser engraçado. Isso é Black Friday? Em 24 jogos, fez 5 gols, deu uma assistência. Fica marcado por essa falha na final da Libertadores, mas eu acho que ali foi a exceção. Ô Zé, fecha essa conta? Não. O desconto não, né, Zé? Eu gostei desse desconto do Flamengo. Poxa, por favor, aí, se vocês puderem me passar quem deu essa de 127 milhões para 38, chamar também o inglês de bobo, né? Mas o que eu falei ontem? Vontade do jogador, ele já Isso disse não que quer existe. ficar. Contei ontem. Todo dia sai de casa quem? Entre a vontade do... Um otário e um malandro. Entre a vontade do jogador e aquilo que se foi investido no jogador é diferente, né? Por mais que o United tenha uma estrutura fantástica, tenha um dinheiro grande e tudo, mas não dá Mas você acha que o Flamengo deveria fazer esse esforço, caso não renove o empréstimo para manter o Andrés? Eu acho que primeiro tem que observar o que vai acontecer. Primeiro tem que observar o que vai acontecer. Qual é o time, como será montado o time, quem será o treinador, como ele vai se encaixar nas peças, no sistema de jogo do treinador, qual vai ser a reação dele, porque eu espero que ele não erre. Eu espero que ele não erre, porque o que aconteceu na final da Libertadores foi muito forte. Então, eu espero que ele não erre, eu torço para que ele consiga dar sequência àquilo que ele vinha fazendo, mas mesmo assim, eu acho muito, porque você tem que fazer assim, eu compro e projeto. O Flamengo tem que trabalhar isso. Nós estamos vendo aí a possibilidade do Gabigol, pelo menos o que está sendo ventilado, e a gente não sabe até onde vai, se isso é verdade, se é mentira, se é jogo de empresários, é valorização ou não, né? Sobre a possibilidade do Gabigol ir pro Barcelona. O Gabigol, tá no... Não, sim, eu tô falando, é muito, né? Não, mas estou dizendo, porque eles estão na necessidade de buscar um jogador, por conta da ausência do Agüero. Se eu não me engano, eu estava vendo aí 127 milhões, 130 milhões, alguma coisa assim, do Gabigol. E aí existe uma questão de hierarquia, defesa, meio-campo e ataque. Normalmente os jogadores de ataque são mais valiosos. Sim. Como é que você vai pagar? Você vai vender o seu principal atacante por 130 milhões e você vai contratar um meio-campista por 127 ou 140 ou 100 milhões que seja, vai. Vamos supor que o Flamengo consiga um desconto. Aí o Flamengo tem que fazer o seguinte, eu tenho que projetar isso numa venda futura. Lembrando que existe uma reconstrução de uma equipe. Nessa reconstrução de equipe, ela pode tanto ir para o céu, como ela pode ir para o inferno, porque você tem um certo tempo, você está lidando com seres humanos. Sim. Os seres humanos, eles são passíveis de erro, são passíveis de uma regularidade que ela não pode não acontecer. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, peraí, vamos esperar, vou ver o que vai acontecer e eu ganho 6 meses de tempo para ver como ele vai reagir. E eu vou negociando com o United. Vem cá, 6 meses, não está jogando bem, vamos sentar, vamos conversar, porque muita coisa pode acontecer em 6 meses. O que para mim me parece um cenário ideal, perfeito, e que, claro, não é assim que se resolve como brincar de Lego, mas evidentemente que dá para a gente analisar uma situação, sai o Gabriel, você tem o Pedro. Beleza, tá resolvido. Eu tenho Talvez você precisasse de mais um reserva, né? Ok, aí é uma outra negociação. Ou seja, do mesmo nível, ou para muita gente até um pouco melhor, eu tenho 1-0. Meio campo, uma função do Andrés Pereira. Só o João Gomes hoje, para mim, eu faria uma grande aposta
para, numa eventual reformulação de equipe, ter o Andrés como parceiro. E aí você pode ter o João, o William Arão, o Andrés, muita gente. Então você compra para manter o Andrés? Eu manteria o Andrés, porque para mim... Olha... É o que o Zé falou, você negocia... Você está fazendo a barca, é isso? Você tiraria Thiago Maia, Diego... Tem o Andrés Pereira. O Andrés tem 24. 24, eu acho. Lembrando que ele já passou pela Europa, por vários clubes e não jogou. Sim, ou seja, se ele vem para ficar aqui, é definitivo, o Flamengo, é de revenda. Eu acho que o Flamengo consegue negociar. 25, Zé. 25 anos já. E faz aniversário 1º de janeiro, tá? Então vai fazer 26 já. Nasceu dia 1º, Zé? Eu acho, Zé, eu acho que o Flamengo consegue o empréstimo. Aliás, consegue a manutenção do empréstimo. Ele pode renovar o empréstimo por mais 6 meses, por mais um ano. Eu acho que o foco não precisa necessariamente comprar. Não, exatamente. Renova o empréstimo. Eu acredito que o Flamengo... Vamos colocar no cenário que, beleza, ele vai ser obrigado a comprar o Andrés. Ele vai conseguir um desconto. E o United não vai vender por esse valor, porque ele vai ficar com o jogador ali, porque não houve uma valorização e nem o Brasil... deu a ele, ou talvez dê uma valorização ao ponto de 20 milhões. O jogador tem que ser muito especial para valer muito acima disso. Campeão da Libertadores. Mas jogando muito, gol na final e tal. Não, mas assim, essa posição no Brasil não se vende a esse preço de 25, 30. Se vende muito menos. Olha só você ver o Gerson, né? E aí, o Flamengo consegue essa barganha, ainda vende o Gabriel. Ganha para mim um jogador que pode ser muito importante nesse meio campo, independentemente do peso do erro, mas ele é bom jogador. É um jogador para mim que bem trabalhado, ele tem potencial de seleção brasileira, não é exagero. Não estou aqui passando a mão na cabeça do jogador porque eu não preciso disso. Ele é bom, eu gosto do futebol desse menino, tá? Mas eu tenho uma ponderação, você me permite rapidinho. Então eu termino. E aí você penteia esse cenário ideal. Gabriel é vendido, pego a grana, invisto numa posição que para mim é carente, tem o Pedro substituindo. Ele é bom jogador para o futebol brasileiro. Eu não vejo ainda o Andrés com uma intensidade para uma seleção brasileira, tanto que ele não apresenta... Mas você tentaria pelo menos renovar o empréstimo? O que eu acho é o seguinte, só para pontuar a situação da seleção, que eu acho que às vezes a gente acaba sempre sendo induzido pelo bom desempenho no futebol brasileiro. Sim. Ele não tem intensidade lá, não respondeu, por isso veio emprestado para cá. Eu acho que você tem um jogador marcado. O Zé pontua muito isso. Você não tem uma garantia de como vai ser essa temporada dele. Ele tem um empréstimo até o meio do ano. Eu tento, num primeiro momento, prorrogo. Mas não compraria agora, não, eu não compraria mesmo agora. Tem que esperar tudo, óbvio. E esse valor aí de 18, 20 milhões de euros, ele é o valor de tabela. Não necessariamente você vai se negociar. Não sei se para 1/3 do preço, mas você vai chorar aqui, chorar ali. Não necessariamente você paga sempre a multa, né? O histórico é esse. Eu renovo esse empréstimo. Eu tenho uma temporada do Andrés para pensar. Eu vejo que ele vai me responder, se ele vai manter o bom futebol, se ele vai sentir demais o erro da Libertadores. Eu vejo se eu vou ter opção no mercado para talvez não dar um tiro no Andrés, dar um tiro em outro jogador para aquela posição. Eu vejo qual é a disposição do Manchester em baixar esse preço de multa. Então, assim, eu não faria nada agora. Sim. Eu tentaria, inicialmente, renovar 6 meses. Protelar para... Renova, empurra uma definição até o final do ano. Você ganha mais uma temporada dele aqui para entender o que você faz, para entender qual é o momento da economia, se esse valor pode baixar, se você consegue chegar nesses 38 milhões, se você fez alguma venda de um jogador como o Gabigol, por exemplo. Eu acho que qualquer decisão agora precipitada aí, sem técnico, não dá. E torcer pro euro abaixar, né? Estamos todos Parece torcendo. que não, hein? Difícil, mas estamos todos torcendo. Aqui, e repatriar jogador? Ih, rapaz. Venta BR. A barca do Grêmio está montada. O Rafinha... Eu completo a frase? Completa. O Rafinha seria visto com bons olhos numa volta ao Flamengo? Pra gente começar a falar dessa barca aí do Grêmio, eu vou focar no Rafinha. E aí a gente tem que fazer uma diferenciação aqui, entendo eu. O Rafinha de 2019... Não existe mais. O Rafinha de 2021 não ajudou o Grêmio da maneira que se esperava. Quem quer começar? E o Rafinha de 2020, nesse período, já não era de 19. Mas se fala... Porque o de 2020... Se ofereceu de 2020 para o torcedor do Flamengo, eu quero ver a hashtag, mas eu imagino que ele aceite. Só pelo coração. Mas aí, calma aí, você vai ficar com Rafinha, Isla, Rodinei e Mateuzinho? Não, aí você vai se desfazer... De quem? Do Isla. Do Por que Isla. do Isla?
Que a sei, barca só- dela deu, velho. Vou me desfazer do Isla, que te entrega ainda, gostem ou não, o Isla entrega. Você já Mas o reconheceu Rafinha isso. saiu entregando também. Mas o Rafinha não entregou na última temporada. Pela última temporada, você vai com o Isla ou vai com o Rafinha? Você vai pelo afeto do Mas aí Rafinha de o Douglas 2019? Costa, você pondera tudo que tá acontecendo no Grêmio. O Rafinha, você não pondera. Com todo respeito, o Douglas Costa tem muito mais bola para entregar ainda com a idade que tem do que o Rafinha. Muito mais. E você tem um Isla ali, você tem um Mateuzinho, você ainda tem o Rodinei. Você vai se meter com quem, Rafinha? Eu não gostei do comportamento do Rafinha nesse ano. Entendeu? Nem eu. O comportamento do Rafinha desse ano foi completamente oposto daquilo que ele já mostrou como jogador. E um Rafinha que no primeiro momento, na primeira opção que teve na oferta grega, porque sem Jesus o barco vai começar, eu pulo do barco, não, agora eu pego ele por causa de 2019? Como é que é isso? Entendeu? A postura dele Eu não consigo entender, esse não. ano, uma postura em campo desequilibrada, em muitos momentos, sabe, se mostrando um jogador que estava ali muito mais com o nome do que pela bola que ele tem, que de fato é boa. É um grande lateral. Já falei isso 1 milhão de vezes aqui. Acho um jogador que dispensa apresentação. Mas, repito, a postura desse ano, 2021, no Rafinha, foi completamente atípica. O Marcelo Feia. já respondeu aqui, Zé. Eu contrataria o Rafinha para ser o churrasqueiro e o cantor do time. Não, eu Mas acho tá que- pra cá com a gente, pô. Eu acho que existem ciclos, né? É isso. Ciclos. Acho que o ciclo do Rafinha já foi. É isso. Ele pesou, ele colocou muito em jogo quando ele sai do Flamengo, num momento Pra ir pra ótimo, Grécia. para ir para a Grécia. E aí não estou desmerecendo o Olympiacos, porque eu joguei lá, entendeu? Mas são situações diferentes, né? Aí eu não sei, seria leviano da minha parte levantar qualquer tipo de suspeita, mas não sei se foi pelo lado financeiro, ou se foi realmente queria sair do Flamengo. A gente não sabe, porque foi uma saída abrupta, né? Foi muito rápido. De repente, acabou o ano, comemoração Rafinha no Olympiacos. Né? E Agora o aí, estadual vai embora. sim. E aí o que acontece? O Flamengo foi às compras. E já teve a questão também da possibilidade de volta antes de ir pro Grêmio, que acabou não fechando. Contratou o Isla para justamente repor. Surge um Mateuzinho. O Mateuzinho está jogando bem, está amadurecendo, cada dia que passa está se demonstrando realmente capaz de jogar com o Flamengo. Eu particularmente não contrataria. Neste momento, não. É só o coração das amigas da Dani lá que queriam Rafinha. A nação se manifesta aqui na hashtag. Um abraço pra nação. O Daniel Lerux, desculpa, Daniel, não sei falar esse sobrenome que é muito chique pra mim. Você vai saber? Mar Caipira, que outro vai saber Leroy. falar isso? Leroy Então, Daniel, depois você manda a pronúncia pra gente. Daniel Da Leroy, fala da loja. Rafinha largou o Flamengo pra ir pra Grécia, voltou e foi pro Grêmio. O Flamengo não pode querer sobra. E só lembrar, o Raimundo... Dani, e só lembrar que nesse período de Flamengo, vai pro Flamengo ou não vai pro Flamengo, ele deu umas declarações, Sim. deu declarações ruins, né?